programa dessa semana, você vai relembrar a última reunião de 2019 com a Secretaria da Educação. Vai acompanhar o 19º Encontro USP Escola. E vai ver a importância de discutir saúde na sala de aula. Confira! No dia 26 de dezembro, a diretoria da APUESP teve a última reunião do ano com o secretário da Educação. Vários pontos ficaram em aberto e devem ser retomados em 2020. A professora Bebel fez um resumo da reunião. Na reunião anterior, que tivemos aqui na semana passada, ficaram 3 pontos assim pendentes e muito preocupantes para os professores. Primeiro, no que diz respeito à licença, ou seja, professor que tivesse de licença, ele teria reduzido a sua jornada, ainda que tivesse com o mesmo CID. Agora não, ficou mantido. Ele pode, por exemplo, ele está de licença, ele pega uma nova licença com o mesmo CID e ele pode pegar pela carga máxima e não como estava na verdade, reduzir a jornada do professor. A segunda questão é no que diz respeito ao número de HTPCs e HTPL. HTPCs é o horário de trabalho pedagógico coletivo, em que se cumpre na escola. HTPL é local, horário de trabalho de livre escolha, quer dizer, nós tanto fazemos na escola como também fazemos em casa, em qualquer lugar. Estava tendo um problema porque nós estávamos com tempo a mais, aí o secretário, para jornadas de 19 e 24 horas aulas, ele reduziu um HTPC e aumentou o HTPL, então resolve esse problema também. E a última questão é no que diz respeito aos dias fixos, de horário de trabalho pedagógico coletivo, que são os dias por áreas do conhecimento. Estava tendo um problema também, porque era fixo e assim não se previa a discussão entre os pares para ver qual é o melhor horário, para que esses HTPCs ou esses horários coletivos pudessem acontecer. E na alteração da resolução está lá, o diretor vai organizar os professores, que em conjunto organizarão os horários, melhores horários para que os horários por áreas, possam acontecer. Então, ficou pendente ainda o ensino noturno. Eu espero que o dia de amanhã nós resolvamos, para melhor, obviamente. Mas considerei bastante produtivo, acho que resolveu, Imagina um professor doente ter a sua jornada reduzida porque vai se manter em licença saúde. Ele não está doente porque ele quer. Ou ter aí um problema de mais hora na escola quando não é justo que ele esteja porque mexeu na organização do tempo. Então, tudo isso tem um significado muito importante para os professores. Para além do central, que é discutir o salário, a carreira, e a nossa luta aí contra a reforma da Previdência, porque, de fato, é o desmonte do servidor público no estado de São Paulo. O encontro USP Escola, que tradicionalmente é feito no campus Butantã, teve sua 19ª edição realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP. O evento promove a formação de professores da educação básica com cursos de capacitação, palestras e debates. A escola é uma experiência muito bacana, muito rica, Quer dizer, a universidade às vezes é repreendida por não estar dando apoio à educação básica. Eu acho que o USP Escola vem preencher essa lacuna, É a universidade também apoiando a educação básica, a educação infantil, a educação de jovens e adultos. Eu acho que é uma missão interessante.
o fato da universidade estar em férias não impede da gente estar trabalhando. E aqui são professores da USP oferecendo cursos, né? O professor Marco Ackmann abordou em sua palestra a ampliação do conceito de saúde. Participei do 18º USP Escola, gostei muito da experiência e com a coordenação eu ofereci a sede aqui da Faculdade de Saúde Pública. Nosso diretor, o professor Tanaka, aceitou, complementou-se com a medicina. Então, estando aqui no campus, a saúde é um tema importante. E eu trabalho com promoção da saúde, com prevenção de doenças e tenho discutido essa coisa da necessidade de ampliação do conceito de saúde, né, para além do tradicional, que é achar que saúde tem a ver só com o biológico, com o medicamento, com o hospital. É mais do que isso. Então, por isso que a gente chamou essa mesa de saúde é mais do que você imagina, para poder ampliar, brincando, fazer um pouco alongamento cerebral, para poder pensar em ampliar o conceito de saúde, né, entendendo que a forma que a gente vive, as relações sociais, as relações de trabalho, as relações pessoais, elas contribuem para a produção da saúde, produção de doenças. Então, foi um pouco dialogar com os professores sobre isso. E aí trouxemos experiências, né, o Educação, com a experiência no CAPES Infantil no Campo Limpo com os professores. A Soraya trouxe uma experiência, um projeto piloto que ela está implantando em Itapevi, para alimentar um pouco a imaginação dos professores de possibilidades de fazer saúde na escola. Professor, e alguns temas são ainda mais delicados, principalmente no atual cenário político que a gente vive, né? Então é importante falar de saúde, principalmente de doenças sexualmente transmissíveis? Acho que os dados mostram a necessidade de falar disso, não tem jeito, mas ao mesmo tempo acho que a colega Nina levantou essa discussão das famílias saberem também o que está sendo discutido nas escolas, né? Para elas não serem surpreendidas. Então eu acho que ampliar o diálogo, né, com as famílias, com as crianças, né, eu acho que todos os temas precisam de ser colocados. Eu acho que não há risco, muito antes pelo contrário, não discutir é que gera maior ônus, né? A questão da saúde mental nas salas de aula foi o tema da apresentação da terapeuta Carolina Donato. A gente fez a apresentação do meu projeto de mestrado, que eu defendi em junho aqui na Faculdade de Saúde Pública, em que eu investiguei se o espaço de matriciamento que o CAPES Infanto-Juvenil realiza com as escolas se dá como lugar de formação permanente para os educadores. E um dos maiores achados foi que os professores se sentem cuidados por esse espaço. E por sentirem cuidados nesse espaço, conseguem cuidar ainda mais dos alunos que dão dificuldade em sala de aula. Então a gente conversou bastante com relação à importância de a gente construir espaços de diálogo e de conversa, tanto com os professores. Assim, o foco era poder falar do diálogo entre saúde mental e educação, então dos CAPES e Jotas com as escolas. Mas a discussão foi crescendo quanto que a gente está num momento importante de construir mais espaços de diálogo, tanto com as famílias, tanto com os jovens, porque a gente tem sentido uma construção de um esvaziamento afetivo das relações. Então, se a gente consegue se aproximar ainda mais, a gente pode conseguir ter muitos ganhos com relação a isso. Então, a proposta é poder falar principalmente dessa relação saúde mental e educação enquanto setores de cuidado para crianças e jovens e ampliar para as famílias e poder discutir um pouco isso. E com relação à saúde, né? Porque a gente está dizendo de saúde e educação aqui. Carolina, qual foi a problemática durante esse estudo? Qual foi a maior problemática? Um dado que gritou aí, que você percebeu que acontece dentro da sala de aula? Olha, quando eu fiz a pesquisa, eu acho que a maior problemática que a gente tinha eram crianças que eram a questão da agressividade. Então, crianças mais agressivas, crianças que não com dificuldade para lidar com regras e limites. E eu fiz a pesquisa em 2016 e 2017. Hoje, o programa continua, que chama Programa Educação. Então, a gente continua com as reuniões com as escolas, uma vez por mês, e acontece no CAPES e Jota. Eu até falei um pouco disso na fala, que hoje a grande problemática são as tentativas de suicídios e a automutilação. Então, acho que esse é a nossa grande problemática hoje, que a gente tem que conversar muito sobre isso. E eu acho que quando a gente diz conversar, é conversar mesmo. Poder conversar sobre esse assunto, trazer esse assunto à tona, poder falar por que as pessoas estão pensando em suicídio como única saída, porque os jovens enxergam isso como uma solução para os seus problemas. Mas é conversar, acho que não é uma questão de dizer que todo mundo precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, tem que tomar medicação. Não. Vamos conversar sobre isso, até para a gente poder saber se é uma questão grave mesmo, ou se é uma questão que a gente está vendo de vivências difíceis e um esvaziamento afetivo. Então as pessoas estão longe uma das outras, né?